Olá, Joana, agradecer o facto de teres aceito o nosso convite. No encaixe dos nossos últimos episódios no nosso podcast, estamos a procurar conhecer um pouco mais a equipa que nos compõe, as pessoas que são importantes para a nossa JS. E nesse sentido gostávamos de saber um pouco mais sobre ti, qual é o teu percurso escolar, académico e também um pouco aquele que é o teu percurso político. Se nos puderes falar um pouco sobre isto. Olá Beatriz, antes de mais dizer-te que é um gosto e um orgulho fazer parte deste projeto e agradecer-te não só o convite, mas toda a tua contribuição e todo o trabalho que tens desenvolvido dentro e fora da nossa estrutura. Relativamente ao meu background académico, fiz toda a minha formação inicial aqui em Zambuja, portanto até o 12º ano. Depois prossegui para a universidade, entrei na minha primeira opção na Covilhã, na Universidade da Beira Interior, em Ciência Política e Relações Internacionais. Sendo essa uma área muito vasta e eu já sabendo aquilo que me motivava mais dentro dessa área, os direitos humanos, a geopolítica, a segurança e defesa, decidi ir à procura de algo que me motivasse e, portanto, fiz uma pós-graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança no Instituto de Defesa Nacional e também uma especialização em Geopolítica, também no IDN, isto porque, na altura, em termos de mestrados, que seria aquilo que eu primeiramente fui à procura, mas não encontrei nenhum que me motivasse plenamente e fosse exatamente aquilo que eu queria e, portanto, segui para esse percurso académico. Atualmente estou a frequentar um mestrado em Segurança Internacional na República Checa, em Praga. Claro que, face às circunstâncias, estou a fazê-lo digitalmente, mas espero que assim que possível possa voltar a um tipo de ensino, pelo menos híbrido, o mais rapidamente possível. E é interessante porque ao longo do teu percurso tens vários pilares importantes e achas que, de certa forma, todas essas tuas aprendizagens, tanto cá em diversas faculdades e institutos portugueses como a tua nova aventura Além Fronteiras, achas que isso contribui para a forma como tu te perspectivas e projetas naquele que é o teu percurso político? Isso tem vindo a contribuir para a forma como tu acabas por estar mais presente e também dar contributos e partilhar? Sim, sem dúvida. Aliás, lá está, eu começo o meu percurso político. Aliás, esta curiosidade minha é muito anterior à militância, porque desde muito cedo sentia curiosidade pela sociedade à minha volta, os problemas da minha comunidade, de que forma é que eu poderia ajudar e ser solidária para com a minha comunidade. E, portanto, o processo de me tornar militante da Juventude Socialista acabou por ser um processo bastante natural. Aliás, até foi numa conversa bastante informal com o nosso atual presidente da Conselhia, o Gonçalo, e eu não posso dissociar, e quando relembro esses tempos, duas pessoas bastante importantes nesse que foi a minha iniciação e o meu percurso político, que foi o Gonçalo e o Bruno Neves, que na altura era o nosso coordenador. Ou seja, até foi numa conversa bastante informal com o Gonçalo que ele teve aquela percepção de que partilhávamos a vontade de lutar e de mudar a sociedade à nossa volta e que não só partilhávamos essa sensibilidade relativamente à comunidade, como ao ativismo e como ao associativismo, mas como partilhávamos aquelas que são as ideias, lutas e causas do que é o Partido Socialista. E, portanto, me endereçou o convite e eu juntei-me a ele e ao Bruno Neves e conseguimos, juntamente com muitos outros jovens, reerguer a estrutura. Obviamente foi um trabalho duro e árduo, porque foi um trabalho do zero, mas olhando para trás só posso estar plenamente orgulhosa daquilo que tem sido o nosso percurso até aos dias de hoje. Obviamente, outro marco bastante importante naquele que é o meu percurso político até aos dias de hoje foi a convite da nossa atual presidente de junta, Inês Louro, que foi, e é outra pessoa que eu não posso dissociar daquele que é o meu percurso político, que foi a primeira pessoa que fez uma aposta efetiva em jovens, em lugares elegíveis, é importante dizer,
para o seu mandato na junta de freguesia, ou seja, ela tem 2 jovens no executivo e dois nos lugares cimeiros da Assembleia de Freguesia, e, portanto, também foi esse um marco muito importante na minha aprendizagem e no meu percurso político e na minha evolução até aos dias de hoje. Acho que o que estás a dizer, acho que é visível, não só o teu contributo, mas também o teu percurso na Jota e em toda a Conselhia, nas mais diversas áreas e esferas em que tens contribuído. E se agora nos dando um salto para uma outra perspectiva, assim, de uma forma mais geral, se pudesses partilhar connosco quais é que são então as tuas bandeiras, as causas que acabam por quase por ser uma ligação umbilical que tu tenhas com aquilo que são as causas da JS e aquilo que talvez te motive mais lá está, nas lutas que tu disseste que desde o início pautam a tua forma de motivares a estar aqui. Exatamente. É importante também dizer que atualmente, e já sob a coordenação do Gonçalo Ferreira, acho que temos feito um trabalho muito competente e temos quadros muito competentes, com muitas valências e qualidades na nossa equipa. É importante também dizer que temos jovens de todas as freguesias representados na nossa freguesia, na nossa conselhia, o que nos permite ter uma melhor auscultação daquelas que são as preocupações dos jovens em todo o território da nossa conselhia, e isso é muito importante, e todo o trabalho de equipa que tem sido efetivamente a chave para o nosso sucesso, a maneira como nos entregamos às causas, a maneira como nos entregamos às lutas, a maneira como nos motivamos uns aos outros, acho que tem sido efetivamente essa chave para o nosso sucesso e para o nosso reconhecimento que temos tido internamente e externamente, e isso reflete-se, acho que voltámos a colocar a Juventude Socialista da Zambuja no mapa, e isso reflete-se naquela que tem sido a duplicação dos nossos jovens nas estruturas federativas, quer da Juventude Socialista, quer do Partido Socialista. Eu própria faço parte da ANJAS, da Associação Nacional de Jovens Autarcas Socialistas, da JS-FAUL, e também do Gabinete de Estudos do PS-FAUL na área do desporto. E daí eu ter feito esta pequena intro, porque efetivamente acho que apesar de estarmos presentes e darmos o corpo a todas as lutas, algumas são-nos mais queridas do que outras. E daí eu querer fazer este pequeno à parte, porque o estar também no Gabinete de Estudos relativamente ao desporto é algo que me motiva muito, porque desde cedo o desporto sempre foi algo que esteve sempre ligado à minha vida, fosse por prática, por competição, ou até mesmo em voluntariados internacionais que fiz também nessa área. Portanto, sempre foi uma causa e algo que sempre me motivou muito desde cedo. E, portanto, acho que o desporto, apesar de não ter sempre e não ser sempre tratado como uma prioridade, acho que é inegável dizermos que o desporto tem um efeito mobilizador e um efeito social enorme junto da sociedade, e, portanto, basta repararmos que às vezes as autarquias não o veem como uma prioridade, e mesmo a nível nacional por vezes não o veem como uma prioridade, mas se calhar chegamos ao fim do mandato e fazemos um balanço e percebemos que se calhar os grandes eventos e as grandes medidas até foram na área do desporto. Sim, o desporto não pode ser apenas um apêndice de todas as causas que nos movem, mas precisa de ser uma base fundamental nas Exatamente, e por exemplo, vendo aqui mais especificamente naquilo que é a nossa realidade, acabamos por ter aqui especificidades muito, muito importantes e que nos distinguem da maior parte dos concelhos da área urbana de Lisboa, e que, por exemplo, a ruralidade. E, portanto, acho que já tem sido aproveitado, porque numa fase pré-pandémica até tínhamos muito, muito trabalho feito. O município tem tido um trabalho muito, muito importante nesse aspecto. Basta vermos que tínhamos caminhadas, corridas, trails a cada 15 dias e com uma adesão enorme em todas as freguesias do concelho, e, portanto, até com muito gosto que vejo as obras de requalificação do esteiro e da zona ribeirinha aprovadas, porque é mais um passo na melhoria das condições para esse tipo de práticas e o aproveitamento daquela que é uma especificidade tão importante
para o nosso concelho. Acaba por ser fundir dois mundos importantes para aquela que é a nossa realidade. Sim, exatamente. É aproveitar o bom trabalho que já tem sido feito e termos aqui ainda um input maior para potencializarmos essa dinâmica ainda mais. E, portanto, acho que... Então, para finalizar este nosso episódio bastante rico daquilo que é o teu percurso, daquelas que são as tuas causas que não só te motivam a ti, mas motivam, posso falar por experiência própria, todas as pessoas que acabam por experienciar toda esta realidade contigo, gostava que partilhasses com as pessoas que nos vão ouvir. Talvez nós temos as autárquicas à porta e de que forma é que achas que a juventude socialista acaba por ser fundamental na realidade que se avizinha e de que forma é que pode auxiliar nesta luta? Olha, eu acho que vamos ter uma contribuição muito importante, mas como temos tido até agora, acho que temos feito um trabalho muito competente a apresentar contributos e a ver muitos desses contributos até a serem implementados. Acho que vamos ter uma luta, se calhar transversal a todas as causas que nós defendemos, que eu acho que é a preservação daquela que é a democracia como nós a conhecemos. E lá está, como tu disseste bem, com a aproximação do cumprimento de do nosso direito ao voto, de mais acho que vamos ter um papel fundamental na desconstrução daquela que tem sido a emergência do discurso de ódio e o discurso não tão informado que tem surgido não só em Portugal, mas em como muitos outros países europeus. E, portanto, acho que vamos ter um papel muito importante em desconstruir esse tem sido o discurso de ódio, porque o discurso de ódio nunca trouxe coisas boas na nossa história, nem a ninguém, nem em nenhum momento da nossa história. E, portanto, acho que vamos ter um papel muito fundamental na desconstrução desse discurso e em informar as pessoas, em apresentar factos, porque não basta dizer que a outra pessoa está errada, tu tens de desconstruir aqueles que são os argumentos que quem faz estes discursos de ódio apresenta, porque são facilmente desconstruídos e basta apresentar os factos, muitas vezes. E, portanto, acho que esse vai ser o nosso papel fundamental, é informar as pessoas à nossa volta, é fazer com que a informação que é passada seja transparente? Sim, seja transparente e que, no fundo, acho que relativamente às autárquicas, e apesar desta campanha ir ser completamente diferente daquilo que temos tido até aos dias de hoje, acho que o mais importante é apresentar então o melhor projeto político possível, e tenho a certeza que nós vamos ter um papel fundamental em apresentar os contributos para esse melhor projeto político e dar voz àquelas que são as preocupações dos nossos jovens atualmente. Quero-te então agradecer na pessoa da JS pela tua vinda. Acho que foram contributos e um episódio bastante rico. E estás sempre bem-vinda a participar nos nossos próximos episódios.